Glória a Deus. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, se você puder, abra ela aí comigo. Em 2 Coríntios capítulo 4, nós vamos ler o verso 16, verso 17 e 18. 2 Coríntios 4, verso 16 em diante. O tema da mensagem de hoje que Deus tem para nós, que Deus quer falar com cada um de nós aqui nessa noite, é o resultado da dor. O resultado da dor. A palavra do Senhor Deus diz assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Como eu disse para vocês, o tema da mensagem de hoje é o resultado da dor. Todos nós enfrentamos momentos de dores em algum momento da nossa vida. E alguns estão aqui nessa noite, aqui dentro do templo, e outros participando conosco de modo online, que estão passando por períodos de dores. Nem toda dor é no corpo físico. As dores emocionais, elas são as piores, isso é um fato. As dores emocionais, elas afetam terrivelmente muitas áreas da nossa vida. Alguns estão enfrentando dores tão agudas, tão profundas, e que já estão carregando essas dores há tanto tempo, que vão sair daqui em nome de Jesus Cristo, sentindo o alívio glorioso de Deus, por trocar o fardo pesado pelo fardo leve, pelo jugo suave do nosso Senhor. Eu sei que Deus vai derramar a glória dele sobre nós, sobre você, trazendo cura sobre áreas da sua vida que estão feridas, que estão produzindo dores há muito tempo. Mas é importante você entender qual é o resultado. Tudo que Deus faz tem um propósito. Toda dor que você vive tem um propósito. E nós sabemos que nós, filhos de Deus, estamos guardados nas mãos dele. E nada pode nos atingir. E qualquer coisa que nos afete é pela permissão de Deus e com um propósito estabelecido de Deus. O texto que nós lemos diz: por isso não desanimamos. Por isso nós não desanimamos. Não desanimamos porque a nossa confiança, a nossa fé, a nossa esperança está fundamentada no Senhor. Mas é um fato que existem momentos em que as dores da vida são tão grandes que parece que nós não vamos mais suportar. E Deus está falando com você nessa noite. Você que está vivendo esse nível. Talvez a dor que você está enfrentando não é sua. Talvez você esteja carregando a dor de alguém. Talvez você esteja sentindo dores por alguém que você ama. E isso pode acontecer. O apóstolo Paulo disse em um certo momento que ele sentia como que dores de parto por causa daquele povo que ele estava cuidando. Existem momentos em que nós sentimos dores por pessoas que nós amamos. Ninguém gosta de ver aquela pessoa amada sofrendo. Mas eu sei nessa noite, em nome de Jesus, que o Senhor vai derramar sobre você, sobre a dor que você está vivendo, o bálsamo dele. E eu sei que ele vai derramar sobre você a unção necessária para que você possa ser instrumento de cura sobre a vida dessas pessoas que o Senhor confiou a sua intercessão. Agora, queridos, o que nós precisamos compreender a título de introdução? Há uma frase que Deus me deu que diz assim: precisamos olhar para o sofrimento presente pela ótica da glória futura. Precisamos olhar para o sofrimento presente pela ótica da glória futura. E essa frase, ela é fundamentada nesse texto que nós lemos, nosso texto inicial. O verso 17 diz assim: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais que todos eles. Precisamos olhar para o sofrimento presente, o sofrimento desse momento que você está vivendo, pela ótica da glória futura. O que Deus vai fazer? Se esse problema parece grande demais para mim, o que Deus vai fazer não se pode comparar. É muito maior, é muito mais glorioso. O que Deus vai derramar, o que Deus vai fazer em mim, através desse sofrimento, dessa dor, é muito mais glorioso e muito maior do que o tamanho dessa dor e desse sofrimento. Há uma outra frase que Deus me deu que diz assim: não fique decepcionado, porque esse é o grande problema.
Existem momentos que nós ficamos decepcionados porque Deus não está nos dando alívio imediato. Você ora, você pede a Deus: Senhor, por favor, Deus, me dá o alívio. Eu não aguento mais sentir isso, eu não aguento mais essa angústia, eu não aguento mais essa dor, eu não aguento mais esse sofrimento, eu não aguento mais essa aflição. E você ora e pede a Deus, mas Deus não faz no momento que você quer. E aí você fica aflito, mas olha, não fique decepcionado se o Senhor não te der o alívio imediato que você gostaria. Todo o processo do sofrimento é para o nosso aperfeiçoamento. Deus está preparando você para que através desse nível de luta, de dor, de sofrimento que você está vivendo, através desse problema que você está vivendo, você possa viver o grande projeto e propósito dele para a tua vida. Creia nisso em nome de Jesus. Nós olhamos para a Bíblia e vemos muitos homens e mulheres de Deus do passado que enfrentaram um período de dor terrível e que clamaram a Deus e Deus não deu o livramento da dor e do sofrimento naquele momento que eles pediram. Por quê? Porque havia um propósito maior. Olhamos para o livro de Jó e vemos ele sofrendo terrivelmente. E Jó não sofreu por causa dele mesmo. Como vocês já foram ensinados aqui, Jó foi um tipo de Cristo naquele momento, foi uma sombra do que Jesus seria, o justo sofrendo pelos injustos. O próprio Deus diz: viste meu servo Jó, homem reto, íntegro, temente a Deus e que se aparta do mal. Mas quando o problema veio para Jó, veio com muita força. E aí às vezes nós olhamos para nós e estamos passando por problemas, por dificuldades, e falamos: Deus, por que o Senhor está permitindo isso? O que isso nos ensina? Que as dores que nós vivemos, a dor e o problema que você enfrenta na sua vida pode estar causando muito sofrimento para você, pode estar trazendo muito incômodo para você, mas você precisa, preste atenção aqui, você precisa tomar a decisão de como você vai se comportar nesse ambiente de dor. A ostra decide não desistir da vida dela e simplesmente sofrer a dor, não, ela começa a produzir algo bom, que vai envolver aquele sofrimento, aquela dor. Você precisa tomar a decisão de começar a produzir algo bom que vai envolver esse sofrimento, essa dor, de modo que isso não te incomode mais. E como é que isso pode acontecer? O que nós temos que fazer? Com o que nós envolvemos a dor e o sofrimento, para que isso não cause mais angústia, não cause mais, tribulação no nosso ser? Nós precisamos envolver os momentos de dor e de dificuldades da nossa vida com a gratidão a Deus. Ah, pastor, mas o senhor fala isso porque o senhor não está vivendo o que eu estou vivendo. O que eu já vivi. Tem pessoas que carregam traumas há tantos anos, não conseguem deixar esses traumas. E por mais que pense assim: não, eu já perdoei, eu já liberei perdão, eu já esqueci, já aliviou o meu ser, não, eu já estou em paz, não sinto mais dor. Quando a memória daquilo é trazida a você, parece que abre a ferida toda de novo. Traumas, marcas, que precisam receber a cura permanente de Deus nessa noite, vão receber em nome de Jesus Cristo. Mas você precisa compreender a sua parte dentro desse processo. A gratidão é a substância com qual você vai envolver esse sofrimento, essa luta, essa dor. A Bíblia fala que Deus habita em meio aos louvores do seu povo. Preste atenção nisso. Deus habita em meio aos louvores do seu povo. A Bíblia mostra isso com clareza. E quando e o que é louvor? Louvor é elogiar a Deus. Louvor é elogiar ao Senhor. É literalmente isso. A palavra halel significa elogio, elogiar. A palavra do qual é derivada aleluia ou alelu. Significa elogiar. Por isso que aleluia significa louvemos, e louvor é elogiar, louvemos ao Senhor, louvem a Deus, aleluia. Iá é do nome Iavé, por isso que é aleluia, aleluia, louvem ao Senhor, louvemos ao Senhor. Mas o que é o louvor e a adoração, senão um ato de ação de graças? Quando nós rendemos graças a Deus pelo que Ele tem feito por nós,
quando nós rendemos graças a Deus, principalmente pelo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Então, a adoração é uma ação de graças. A adoração é a gratidão do ser humano para com Deus. Isso é adoração. Isso é louvar a Deus de verdade, ser grato a Deus. E se Deus habita em meus louvores do seu povo, e louvar a Deus é ser grato a Deus, é expressar a gratidão ao Senhor, quando nós somos ingratos, entramos no ambiente da murmuração, e não da ação de graças. E se Deus está entronizado sobre os louvores do seu povo, quem é que está entronizado sobre a desonra e a ingratidão? O próprio Satanás. Existem pessoas levantando um altar, levantando um trono para o inimigo, por meio da murmuração e da ingratidão, e aí falam: Senhor, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por que nada acontece? Por que minha vida não muda? Por que as coisas não acontecem? Não entendem o motivo, mas o motivo é: talvez você esteja erguendo um altar, talvez você esteja erguendo um trono de desonra, talvez você esteja murmurando e reclamando tanto, sabe? E a gente consegue enxergar tudo que não temos para murmurar, mas não conseguimos dar graças a Deus por tudo que Ele já nos deu, por tudo que temos. Você está aqui, tem pessoas que gostariam de estar aqui, estão no hospital. Você está aqui, tem pessoas que gostariam de estar aqui, estão em presídios. Você está aqui, tem pessoas que gostariam de estar aqui, mas não estão, estão mortos. Depois de todos esses meses, durante esses 2 anos de pandemia global, você está vivo, você está de pé. Você está vivo e de pé, você tem motivos para ser grato a Deus. Mas aí nós conseguimos encontrar ainda assim motivos para erguer um trono para o inimigo. Se Deus habita em meio aos louvores do seu povo, se Ele está entronizado sobre os louvores do seu povo, erguemos para Ele então um altar, para que Ele possa se assentar e governar a nossa vida. Quando o rei está sobre o trono, Ele está ali para julgar, Ele está ali para definir, Ele está ali para dar direções. Quando o rei está sobre o trono, Ele está ali para governar. Deus precisa estar no trono da tua vida, e para isso você precisa erguer um altar de adoração e gratidão para Ele. A gratidão envolve as nossas dores e alivia esse sofrimento, essa angústia que os problemas causam. Senhor, é tanta luta que eu não estou conseguindo nem dormir, mas eu te dou graças, Deus. Tem gente que fala: eu não consigo nem orar mais, eu não consigo mais orar. Olha o que a palavra de Deus diz, o texto que eu li aqui na abertura do culto, Salmos capítulo 100, no verso 4, Salmos 100, verso 4, a palavra do Senhor Deus diz assim: entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor, louvai-o e bendizei o seu nome. Entrai pelas portas dele com gratidão. Você precisa ser grato a Deus. Está difícil, mas seja grato. Senhor, a palavra de Deus diz que o que Deus espera de nós é que sejamos gratos em tudo. Em tudo. Tem problema, Senhor, eu te agradeço, porque eu sei que esse problema vai produzir algo melhor para mim. O que o texto inicial diz? Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais que todos eles. Quem é que tem problemas pesados? Quem aqui já enfrentou problemas pesados? Levanta a mão assim e fala: eu já. Eu também. Tenho e já enfrentei. Mas uma coisa eu sei: a glória que será proveniente da minha fidelidade ao Senhor no meio desses problemas, porque não é a glória do problema. O problema não produz glória. O que produz glória é a fidelidade no meio do problema. Vou repetir isso para você compreender. O problema não produz glória. O que produz glória é a sua fidelidade no meio do problema. Não adianta você achar assim: não, eu estou passando por dificuldade, mas a palavra de Deus diz que os humilhados serão exaltados. Eu digo para você: não existe isso na Bíblia. Não tem lugar nenhum. Procura na Bíblia de Gênesis e Apocalipse que você não vai encontrar escrito: os humilhados serão exaltados. Não existe isso, isso é ditado popular. O que a Bíblia diz é: aquele que se humilha perante a potente mão de Deus, no tempo certo, no tempo de Deus, será exaltado.
Não tem os humilhados serão exaltados. Ah, não, eu estou passando por humilhação, mas tá bom, os humilhados serão exaltados. Não, não é o problema que honra, não é o problema que dá glória, não é o problema que exalta, não é o problema, é o seu comportamento no meio do problema. O que fez com que Josué e Caleb entrassem na terra prometida não foram as dificuldades dos 40 anos do deserto, foi a fidelidade deles durante os 40 anos do deserto. Então não são os seus problemas que vão glorificar o nome do Senhor, é o seu comportamento que pode definir glória ou desonra para Deus. E você precisa tomar decisão. Senhor, está doendo, está difícil. Senhor, eu pensei que ia ser bem mais tranquilo, eu pensei que ia ser melhor, pensa comigo em José, e eu nunca vou me cansar de dar esse exemplo, porque ele é muito próximo da nossa realidade. Deus deu um sonho para José. José viu os feixes de trigo se curvando diante do feixe de trigo dele, a lua e o sol se curvando diante dele. Deus falou para José que ele ia governar. Mas entre a visão, entre a palavra de Deus, a promessa de Deus, a profecia de Deus, até o cumprimento, teve todo um processo de dor. E José teve que envolver essa dor. José teve que produzir, e presta atenção comigo, ninguém vai lá na ostra e coloca qualquer coisa dentro dela, para que ela possa produzir uma pérola. Não, o grão de areia entra dentro dela, começa a produzir dor, dificuldades, é o problema que vem para a sua vida e começa a produzir dor e dificuldades, e a própria ostra começa a produzir dentro dela, aquilo que vai livrar ela da dor, que vai transformar uma pedra sem valor nenhum e que só causa dificuldades e sofrimento, em uma pedra preciosa. É você que precisa produzir dentro de você gratidão para Deus. Você não tem que esperar que Deus coloque a gratidão dentro de você e que ninguém fique tentando fazer você ser grato. É você que tem que produzir dentro de você. Eu sou grato a Deus. Tem problemas, mas tem muita bênção. Tem dificuldades, mas tem muita vitória. Tem lutas, mas tem muita conquista. O meu Deus está comigo. Ele me prometeu e Ele permanece fiel para cumprir toda a palavra dEle na minha vida. Eu sou o seu Deus. Eu estarei contigo quando andares pelas águas, pelo fogo, nada vai te acontecer, porque eu estarei com você. Eu confio nele, eu acredito nele, é a palavra dele, e a palavra dele não pode falhar. Ele nunca falhou na palavra dele, nunca falhou. Eu confio no Senhor. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso ser grato a Deus. Eu preciso transformar esse problema em algo que vai glorificar o nome do Senhor. Mas aí também é importante você compreender que depois que a pérola faz todo aquele processo, e aquilo não acontece da noite para o dia, uma pérola não surge da noite para o dia, a ostra não produz a pérola da noite para o dia, existe um processo, leva tempo. Durante um bom tempo a pedra continua incomodando a ostra, durante um bom tempo o seu problema tem te incomodado, mas você precisa envolver ele com gratidão. Vai chegar um momento em que essa pedra vai se tornar uma pérola. E eu não posso dizer que é hoje, porque só Deus pode dizer isso. E eu não posso dizer o que Deus não diz. Mas hoje eu posso dizer para você que se você honrar ao Senhor, se você decidir deixar de lado a murmuração, se você decidir ser fiel ao Senhor, sabe, independente do tempo, estava na prova, estava sendo fiel, veio a bonança, infidelidade, não, eu vou ser fiel a Deus no tempo bom e no tempo ruim, eu vou ser fiel a Deus, eu vou ser fiel e grato a Deus, eu não vou ser grato só de boca, Deus, eu te agradeço, Deus é maravilhoso, muito obrigado, não, você é fiel de todo o meu ser, eu vou ser fiel com o meu tempo, e eu já falei com vocês aqui, uma das últimas ministrações, antes de eu sair de férias, que eu falei aqui com vocês foi sobre isso, falei, a oferta mais preciosa que alguém pode entregar para Deus é o tempo. Essa é a oferta mais preciosa. Não tem nada mais caro no mundo nos dias de hoje, nem ouro, nada é mais caro do que o tempo. Nada é mais caro que o tempo. Então ser fiel a Deus com o nosso tempo é a maior forma de demonstrar fidelidade. E eu não estou falando só de servir a igreja, servindo a Deus. É tempo com Deus.
É tempo com Deus, é tempo de oração, de leitura bíblica, é tempo de intimidade com Ele, é tempo de comunhão com Ele. Tem crente que pode ser muito crente servindo a igreja, mas não é nada crente servindo a Deus. E isso não é bom. Precisa haver tempo de qualidade para o Senhor. Para envolver a pedra que machuca você com a substância chamada gratidão, não basta dizer: Deus, eu sou grato. Precisa haver sim o fruto de lábios que confessam o nome do Senhor, como diz o autor aos Hebreus. Precisa haver sim gratidão de louvor. Precisa haver gratidão, mas de palavras, mas precisa haver gratidão na sua dedicação. Agora, depois que a pedra se transforma em pérola, eu particularmente nunca vi, e eu não sei se você já viu, uma ostra andando por aí com um colar de pérolas no pescoço. Eu nunca vi. A pérola não orna o pescoço da ostra. A pérola não ornamenta o pescoço daquela pelo qual ela foi produzida. A pérola ornamenta o pescoço de outra pessoa. Pastor, o que isso significa? Isso significa que o meu e o seu sofrimento, que as nossas dores, os nossos problemas, quando nós os envolvemos com ações de graças, quando nós os envolvemos com glória para Deus, quando nós os envolvemos com honra para o Senhor, com dedicação para Deus, aquilo que era o que nos machucava, nos feria, nos incomodava, se transforma em algo precioso. E aí é de onde vem os testemunhos. Preste atenção aqui. Quantos problemas você já viveu? Quantas dificuldades, mas os problemas que você viveu não te destruíram, e muitos deles se transformaram em pérolas. E tem pessoas que hoje olham e falam assim: eu estou aqui porque um dia aquela pessoa orou por mim. Eu estou aqui porque um dia aquela pessoa pregou a palavra para mim. Eu estou aqui porque um dia eu ouvi o testemunho daquela outra pessoa. Mas sabe, quem orou por você, quem pregou para você, quem testemunhou de Cristo para você, enfrentou dores e dificuldades assim como você enfrenta hoje, mas a diferença é que alguns tomam a decisão de desistir, enquanto outros dizem: Senhor, eu sei que a luta é só o caminho pelo qual o Senhor vai me levar para a linha de chegada. Eu sei que há um prêmio preparado para mim. Os meus sofrimentos leves e momentâneos não podem se comparar com a glória que em mim será revelada, mas a glória que em mim será revelada não é para a minha glória, é para a glória daquele que me enviou. Senhor, honra o teu nome através da minha luta, honra o teu nome através do meu sofrimento, faça com que o mundo veja que o Senhor é Deus. Eis-me aqui, glorifica o teu nome através de mim, Senhor. Todo mundo quer carregar o colar de pérolas no pescoço, mas ninguém quer ser a ostra que produz a pérola. Mas o convite de Deus é para que você se posicione como alguém assim: Senhor, eu entendi o chamado do Evangelho, o propósito do Evangelho é que a minha vida seja um instrumento para a salvação de muitas vidas. Olha o testemunho de vocês, o Igor e a Mariana estão ali atrás com 2 testemunhos no colo, mas quantas pedras foram necessárias para produzir essas pérolas? Quantas pedras? Você está aqui, quantas pedras foram necessárias para produzir a pérola que outros agora olham e falam assim: meu Deus, Deus é Deus na vida da Jerusa, Deus é Deus na vida do presbítero Ronaldo, Deus é Deus na vida do Jovino, Deus é Deus na vida do Daniel, Deus é Deus na vida da Luciana, da Luciene, Deus é Deus na vida do Fabiano, Deus é Deus na vida do Fabrício, Deus é Deus na minha, na sua vida. Quantas pedras você teve que enfrentar para chegar nesse ponto? O produto da dor é uma porta para que outros possam entrar no reino de Deus. O texto de Apocalipse que nós lemos, Apocalipse 21, olha o que diz, coloca para nós na tela por favor, Laura. Olha o que a palavra do Senhor Deus diz, Apocalipse 21, 21, as 12 portas eram 12 pérolas,
cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Cada porta era feita de uma única pérola. Coloca a mão no seu peito aí nesse momento. E eu quero convidar você a dizer assim: Senhor Deus. Não isso, diga Senhor Deus. Olha para quem está do seu lado aí, olha aí. Essa pessoa com a mão no peito. Eu quero convidar você a dizer assim: Deus não te deixou sozinho. Diga para ela assim, então agora fale com autoridade: Senhor Deus, eu sou grato a Ti, porque as pedras que um dia me feriram foram transformadas em pérolas para a Tua glória. Diga assim: Senhor Deus, eu não vou desistir, porque eu sei que essa pedra tão pequena, que me machuca tanto, vai ser transformada numa pérola, e depois numa grande porta, para que muitos sejam salvos, para que muitos entrem na Canaã celestial. Aleluia, aleluia. Se você entende isso, libere o som de glória. O produto da sua dor, a resposta da sua dor, das suas dificuldades é isso. Você precisa envolver todos esses momentos com a sua gratidão ao Senhor. E o Senhor transformará essa pérola numa porta, para que as pessoas venham a Cristo, para que elas entrem na presença dEle. Transforme as pedras em pérolas. Como é que nós transformamos as pedras em pérolas? Com a? Como é que nós transformamos as pérolas em pedras? Com a? Gratidão. Transformamos pérolas em pedras com a gratidão. Envolva as dificuldades e as lutas com gratidão a Deus. Senhor, eu te agradeço pelo bem que o Senhor tem me feito. Eu te agradeço pela luta, porque eu sei que depois da luta vai vir a vitória. Eu entendi que não é a dificuldade que vai fazer com que o nome do Senhor seja glorificado, mas é o meu comportamento no meio da dificuldade. Eu sei que tem pessoas aqui, e aí em casa, que estão fracas espiritualmente, que já estão, sabe, alguns até já desmotivados emocionalmente. É tanto problema, é tanta dificuldade, é tanta luta, é tanta dor. Quando um problema acaba, começa outro. Quando o outro acaba, começa outro. Mas o Senhor Deus diz para você: eu estou com você, minha filha. Eu estou com você, meu filho. Eu continuo com você. Eu não te deixei sozinho. Eu não te deixei sozinho. Parece até que nada vai mudar, porque o tempo está passando e está tudo do mesmo jeito, e parece que as coisas só estão piorando. Mas o Senhor diz para você nessa noite mais uma vez, e não é a voz do Saulo falando para você, é a voz do Espírito Santo: eu estou contigo, minha filha, eu estou contigo, meu filho. Eu sou fiel para cumprir a minha palavra sobre a sua vida, e eu vou cumprir.